A aula de hoje é sobre flexão verbal de tempo e de modo. A flexão de tempo pode ser tempo presente, pretérito, que é o mesmo que passado, e futuro. Já a flexão de modo divide-se nos modos indicativo, subjuntivo e imperativo. Vejamos agora cada flexão de tempo e de modo detalhadamente. Flexão verbal de tempo. Os tempos verbais indicam o momento da ação do verbo em relação ao momento em que fala-se dessa ação. Como já vimos, os tempos verbais podem ser presente, pretérito ou futuro. O verbo estará no presente quando o momento da ação do verbo acontecer durante o ato da fala, ou expressar ações regulares e situações permanentes. Exemplo: eu estudo todas as manhãs. O verbo estará no pretérito quando o momento da ação do verbo acontecer antes do ato da fala. Exemplo: eu estudei para a prova de língua portuguesa. O verbo estará no futuro quando o momento da ação do verbo acontecer depois do ato da fala. Exemplo: eu estudarei todos os dias. Flexão verbal de modo. Os modos verbais são responsáveis por indicar de que maneira a ação do verbo pode realizar-se. São eles: indicativo, quando trata-se de uma ação certa de ocorrer ou de ter ocorrido; subjuntivo, quando trata-se de uma ação possível de ocorrer, hipotética ou duvidosa; e imperativo, quando trata-se de uma ação expressa como uma ordem, conselho, pedido ou proibição. No modo indicativo, o verbo pode estar no presente, quando a ação ocorre no momento em que fala-se. Exemplo: eu estudo hoje. Pode estar no pretérito perfeito, quando a ação ocorreu em momento anterior ao da fala. Exemplo: eu estudei sábado. Pode estar no pretérito imperfeito, quando a ação ocorria em momento anterior ao da fala e foi interrompida. Exemplo: eu estudava mais quando morava sozinha. O verbo pode estar também no pretérito mais que perfeito, quando a ação ocorrer em momento anterior a outro momento anterior ao da fala. É o passado do passado. Exemplo: quando notei, ele já estudara todo o conteúdo, que é o mesmo que falar havia estudado ou tinha estudado, ambas locuções verbais bastante utilizadas no dia a dia. Lembrando que a locução verbal é a combinação de um verbo auxiliar com um verbo principal, onde o verbo auxiliar é flexionado em pessoa, gênero e número. E o verbo principal deve ficar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. No modo indicativo, o verbo também pode estar no futuro do presente, quando a ação ocorrerá em momento posterior ao da fala. Exemplo: eu estudarei no final de semana. Na fala do dia a dia, nesse caso, optamos por utilizar a locução verbal vou estudar, que também está correta. O verbo também pode estar no futuro do pretérito, quando a ação ocorreria em momento posterior ao momento passado da fala. Exemplo: eu estudaria com você. Já no modo subjuntivo, o verbo pode estar no presente, quando há a possibilidade de que a ação ocorra. Exemplo: espero que eles estudem. O presente do subjuntivo geralmente é acompanhado por que. Pode estar no pretérito imperfeito quando há uma hipótese de como seria se a ação ocorresse. Exemplo: se eu estudasse, eu me sairia muito bem na prova. O pretérito imperfeito geralmente é acompanhado por se. E o verbo também pode estar no futuro, quando há uma hipótese de quando a ação ocorrer. Exemplo: quando eu estudar com constância, vou passar na prova. O futuro do subjuntivo geralmente é acompanhado por quando, mas também pode ser acompanhado por se.
E no modo imperativo, cuja ação pode expressar uma ordem, um conselho, um pedido ou uma proibição, apresenta-se somente no presente e pode ser afirmativo ou negativo. Vejamos alguns exemplos. Estudem. Estude no feriado para recuperar o tempo perdido. Estuda, por favor. Não estudem com sono. Vamos ver agora a conjugação completa do verbo estudar em todos os tempos e modos, a começar com o modo indicativo. Presente. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Pretérito perfeito. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vós estudastes, eles estudaram. Pretérito imperfeito. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava, nós estudávamos, vós estudáveis, eles estudavam. Pretérito mais que perfeito. Eu estudara, tu estudaras, ele estudara, nós estudáramos, vós estudareis, eles estudaram. Futuro do presente. Eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Futuro do pretérito. Eu estudaria, tu estudarias, ele estudaria, nós estudaríamos, vós estudaríeis, eles estudariam. Agora o modo subjuntivo. Presente. Que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, que vós estudeis, que eles estudem. Pretérito imperfeito. Se eu estudasse, se tu estudasses, se ele estudasse, se nós estudássemos, se vós estudasseis, se eles estudassem. Futuro. Quando eu estudar, quando tu estudares, quando ele estudar, quando nós estudarmos, quando vós estudardes, quando eles estudarem. Modo imperativo. Afirmativo. Não há conjugação na primeira pessoa do singular. Estuda tu, estude você, estudemos nós, estudai vós, estudem vocês. Negativo. Também não há conjugação na primeira pessoa do singular. Não estudes tu, não estude você, não estudemos nós, não estudeis vós, não estudem vocês. Para reforçar o conteúdo que acabamos de ver, que tal uma aula especial sobre verbos? Português Ilustrado, simplificando seu aprendizado.